Essa noite a gente vai falar um pouquinho, fazer reflexões sobre o tema ansiedades. É um tema bastante recorrente, porque na atual conjuntura da humanidade, quem de nós não temos ansiedades? A gente vai se basear aqui numa passagem do Evangelho de Mateus, bastante conhecida de todos nós, capítulo 6, versículos de 25 a 34. Aquela famosa passagem onde Jesus diz, em outras palavras, não andeis ansiosos e preocupados pelo dia de amanhã, sobre o que comereis, o que bebereis, olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, dando a nós o ensinamento de que existe uma lei. O universo é regido por uma lei universal e que supre as nossas necessidades de acordo com aquilo que precisamos, com aquilo que trabalhamos e que merecemos. Então, seria dizer isso daí, seria fazer assim uma apologia à negação do trabalho? Seria isso? Ora, a lei do trabalho é uma lei natural. Nós aprendemos, estudando o livro dos Espíritos, na terceira parte, nas leis morais, lá tem a lei do trabalho. E é uma lei natural do universo, tudo trabalha no universo. Então, se nós levarmos ao pé da letra esse ensinamento de Jesus, não andeis preocupados pelo dia de amanhã, pelo que comereis, pelo que bebereis, a gente não pode, a gente tem que sempre tirar um simbolizado espiritual de uma alegoria. É uma alegoria, um ensinamento, mas a gente tem que ir na profundidade do ensinamento. O desenvolvimento das sociedades humanas em todas as épocas, se nós olharmos ao passado, um passado não tão grande, tão longe assim, a gente vê que o século XIX, talvez o século de Kardec, foi que começou a Revolução Industrial. Então começou a acelerar esse processo da competitividade humana, da luta de classes, a luta para ganhar o seu pão de todos os dias. Porque antigamente a vida era mais calma, era mais bucólica, como se diz, era mais calma. O ser humano tinha menos necessidades, e poderia sim, tinha-se menos tecnologias, os trabalhos eram mais braçais, mas as preocupações eram mais assim corriqueiras do dia a dia. Mas com o avanço das sociedades, com o progresso, o ser humano também foi adquirindo novas necessidades, até por força das circunstâncias, por força da tecnologia e de tudo que o homem foi conquistando através da sua inteligência, foi se ampliando o leque de necessidades humanas. E o ser humano passou a viver uma vida assim mais atribulada, mais corrida, como nos dias de hoje a gente vê. Então, hoje a gente tem essa vida mais atribulada, mais corrida. Então, existiu sempre, e existe hoje principalmente, um competitivismo para a sobrevivência. E a sociedade eticamente egoísta. Já nós aprendemos com o Espiritismo que dois grandes tropeços para o progresso da humanidade, é o egoísmo, e também o orgulho. O orgulho e o egoísmo seriam as duas maiores pedras de tropeço para a evolução do ser humano. Mas nós estamos justamente encarnados na Terra, justamente para desenvolver valores. E esses valores são amplos, tanto ético, no campo da ética e da moral, no campo da intelectualidade, no campo sentimental, no campo religioso, no campo artístico. Nós temos vários campos para desenvolver as nossas potencialidades. Então, hoje, desde pequenininho, nós somos educados para competir, para vencer na vida. Entre aspas, a gente diz vencer na vida.
Quer dizer, vencer na vida é se dar bem na vida, materialmente falando. É você conquistar, galgar uma boa posição financeira, um bom conforto material, que não está errado. Não é? Não está errado. Que é outra lição do Evangelho, que não se pode levar ao pé da letra, aquela lição de Jesus que disse, é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Não se pode levar isso ao pé da letra também. Então, nada errado, nada contra o cidadão evoluir materialmente e conquistar bens materiais para o seu conforto material. Isso é importante, faz parte do desenvolvimento intelectual do ser humano. Agora, paralelamente a esse desenvolvimento, o ser humano tem que desenvolver também a ética e a moralidade. O conceito daquilo que é certo e daquilo que é errado, dos direitos individuais de cada pessoa. Não é? Então, muitas vezes a gente tem notado assim, um competitivismo brutal. Não é? Muitas pessoas ainda tentam vencer na vida a todo custo, seja de que forma for, não importa se estiver atropelando o outro. A gente vê muito disso hoje, a ganância, o egoísmo, quero tudo para si. Não é? Salvo as honrosas exceções, é claro. Tem muitos seres humanos que já despertaram para isso e trabalham no campo da benevolência, da benemerência, não é? Do compartilhamento das conquistas. Isso é muito importante. Mas acaba acontecendo uma insegurança individual e coletiva, por conta daquilo que a gente chama de vicissitudes da vida terrena. Quando a gente estuda, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós damos conta de que ao reencarnarmos nós enfrentamos as dificuldades naturais inerentes ao planeta em que reencarnamos. Nosso planeta ainda não é um planeta perfeito, não é? É um planeta escola mesmo, onde nós estamos aqui para aparar arestas, para consertar erros do passado, para nos retratarmos perante a lei, para nos melhorarmos no convívio, no relacionamento familiar e social. Nós estamos aqui para isso, é uma escola mesmo. E vamos enfrentar muitas dificuldades na vida. Essas dificuldades são aquelas inerentes à própria condição do planeta Terra, e outras dificuldades que são decorrentes da nossa atitude na vida, da nossa maneira de encarar a vida, de como reagimos e agimos na vida. Enfrentamos os problemas. E problemas que nós, pela nossa ignorância ainda, pela nossa falta de maturidade, de experiência, problemas que nós próprios criamos para nós mesmos, através de atitudes equivocadas na vida, de escolhas equivocadas na vida. E a gente acaba complicando muitas vezes, não é? Então a gente enfrenta essas grandes dificuldades. E a gente, estando encarnado, o que a gente enfrenta? A gente vê um mundo com muitas guerras ainda, existem muitas guerras, não é? Existem muitos ditadores sanguinários, existe muita matança, muita criminalidade, né? Muita corrupção, muitos no nosso campo de trabalho, quando nós somos subordinados, existem chefes arbitrários, né? Existe concorrência dentro de uma empresa onde você trabalha, não é? E sem falar nas pandemias, né? Porque hoje nós estamos vivendo uma pandemia, mas ao longo da história da humanidade, quantas pandemias já existiram? Né? E quantas guerras fratricidas, quantos milhões de pessoas desencarnaram violentamente? Sem contar as que desencarnam em acidentes, fazendo um mau uso do seu próprio corpo físico, através dos tóxicos, não é? De tudo que é vícios de toda ordem. As pessoas desencarnam, às vezes, sem ter idade. Então, tem tantas dificuldades, não é? E, às vezes, muitas vezes, o ser humano ainda não tem um idealismo, por conta dessa vivência aferrada à materialidade. O ser humano ainda nem cogita de espiritualidade. Quando ele vê falar de coisas espirituais, é algo assim muito sem fundamento ainda. As próprias religiões, muito embora elas consolam as pessoas nas suas necessidades mais urgentes, muitas vezes elas não dão uma visão assim a longo prazo para o ser humano.
Não dão uma retrospectiva do passado do ser humano, nem uma visão futura para o ser humano. Acabam circunscrevendo o ser humano a uma pequena encarnação, nem reencarnação não é? Porque as religiões, de modo geral, não ensinam a continuidade do espírito, a reencarnação. O trabalho que os espíritos têm, a responsabilidade individual que cada um de nós temos perante a nossa consciência e a consciência do universo. Isso não é ensinado para as pessoas. Muitas vezes é ensinado uma subserviência para as pessoas. Muitas vezes as religiões não dão conta de ensinar as pessoas a serem autônomas, espiritualmente falando. E geralmente as pessoas se tornam subservientes a um dogma, a uma crença. Sem contar que as pessoas acabam elegendo ídolos. Seres humanos muitas vezes idolatram outros seres, têm ídolos, isso tanto no campo da religião, quanto no campo político e outros campos. A pessoa esquece-se de trabalhar a sua intimidade, de autodescobrir-se, para viver da idolatria de outros. Isso é uma coisa que pode acontecer muito. Então, sem esse ideal, esse projeto de vida, esse projeto a longo prazo, essa meta que todos nós temos que atingir ao longo dos tempos, do prazo, a gente acaba sendo comprimido, prensado dentro de um sistema, onde todos nós fazemos a mesma coisa. A gente faz parte de um sistema. É como se fossem umas engrenagens. A gente acaba sendo mais um dente da engrenagem. A gente tem que se engrenar para poder andar junto. Se a gente for diferente, a gente acaba não conseguindo. Então você acaba indo, fazendo as mesmas coisas e acabamos sendo Maria vai com as outras, conforme o termo popular. Não é? A gente acaba não tendo a autonomia, a opinião própria, o senso crítico das coisas. E a gente acaba, às vezes, engolindo coisas que nos colocam na cabeça, sem raciocínio, sem pensamento lógico. Não é? Então não há realidade, não há segurança, enquanto a gente transita no corpo físico. Estamos no corpo físico, estamos aí a enfrentar as vicissitudes da vida terrena, a luta. Mas essa luta é a necessária para a nossa evolução. É através dessas grandes dificuldades que nós exercitamos o nosso intelecto e ganhamos maturidade diante da vida. É na resolução dos problemas que nós adquirimos a maturidade, o crescimento espiritual. Mas como a gente ainda nós somos, em grande maioria, imaturos ainda, a gente não desenvolveu, principalmente, essa segurança, essa fé. Não é aquela fé que pregaram para nós de fora, mas aquela fé que a gente desenvolve de dentro. Como diz o professor Roberto no seu livro, a fé que sabe. Tem a fé que crê e tem a fé que sabe. A fé que crê, você acredita em algum dogma, alguma religião, alguma crença. No próprio espiritismo, você acredita. Não é? Você acredita. Mas na sua prática, na sua vivência diária, você ainda não adquiriu aquela confiança nas leis. Na lei de ação e reação, naquilo que você faz para o universo e o universo te retorna. Existe uma acessibilidade diante da lei do universo para todos, para todos indistintamente, melhor dizendo. Qualquer ser humano encarnado tem a disponibilidade de interagir com as leis do universo. As leis do universo, elas estão disponíveis a todos. Mas a capacitação para nós interagirmos com a lei e nos aproveitarmos daquilo que a lei nos dá, isso depende do nosso crescimento, da nossa maturidade. Por isso que os Espíritos sempre nos orientam no sentido de nós nos instruirmos, nós buscarmos a instrução, o esclarecimento, a iluminação. De que forma isso? De uma forma muito ampla. Isso não quer dizer que nós, principalmente a nós espíritas aqui, achamos que, não, vamos conhecer o Espiritismo que está tudo resolvido. Não, o Espiritismo é apenas uma ferramenta que te auxilia a mostrar um caminho. Mas essa iluminação nós temos que buscar
buscar em vários setores da vida, não é? Porque é muito comum nós perdermos um imenso tempo precioso da nossa reencarnação com coisas banais, coisas que não acrescentam nada na nossa vida, coisas perfeitamente dispensáveis. A gente fica perdendo um tempo, principalmente com a tecnologia que nós temos hoje na palma das nossas mãos, uma tecnologia maravilhosa que nós poderíamos usá-la para orientação e iluminação das consciências, mas ali está tudo misturado ali, a cultura mais alta e as coisas mais abjetas. E muitas vezes isso aí depende da nossa escolha. O que nós estamos buscando na vida? O que nós queremos? Queremos iluminação do espírito, do eu, consciência? Ou queremos distrair a nossa mente com coisinhas banais? Fica essa pergunta para a nossa consciência. O que a gente busca hoje na tecnologia, na facilidade de informação que nós temos hoje? Não é? Porque quantas coisas banais são disseminadas no mundo. Então nós temos que ter esse discernimento para saber o que queremos escolher para nós. Então, repetindo o que nós falamos, não há segurança enquanto estamos encarnados na Terra. Essa segurança nós teremos que conquistá-la, porque não adianta rezar, esperar que caia do céu, não vai acontecer. A segurança nossa vai depender de uma atitude interna nossa perante a vida, não é? Porque a ansiedade, nós estarmos ansiosos pelas coisas da vida, isso aí trabalha contra a estabilidade do nosso corpo e da nossa emoção. Trabalha contra. Nós nos desarmonizamos. É uma característica habitual, né, da conduta contemporânea. Isso é normal na sociedade moderna de hoje, nós andarmos ansiosos. Tá? Então, o grande desafio, que é a proposta maior do Espiritismo para todos nós, o grande desafio é o nosso autodescobrimento. O que quer dizer isso? Conhece-te a ti mesmo. Uma velha frase já de um filósofo da antiguidade. Conhece-te a ti mesmo. A gente pensa, acha que se conhece, mas muitas vezes não nos conhecemos, não é? Ou seja, né, o autoconhecimento quer dizer o seguinte, em poucas palavras, é a identificação das nossas reais necessidades. Identificar o que é realmente necessário, o que é supérfluo, o que é dispensável, não é? Da nossa realidade emocional, como é que nós agimos e reagimos diante da vida. As nossas aspirações legítimas, não é? O que nós queremos da vida? Qual o nosso norte? Qual é a nossa meta? O que eu quero conquistar na vida? Só simplesmente as coisas materiais? Ou a razão nos diz que há algo mais para além da materialidade? Não é? E quais são as nossas reações diante das ocorrências do cotidiano da vida? Porque as coisas às vezes acontecem que nos contrariam. O que acontece? A gente reage. A gente não age, a gente reage. Então tudo aquilo que nos contraria, a gente ainda não tem aquela pacificação interior para agir de uma forma equilibrada, harmoniosa diante daquilo que nos contraria. Então a gente acaba reagindo. E quando nós reagimos, nós queremos revidar. Nós queremos impor o nosso ponto de vista e sair, entendermos e colocar para o outro, para as circunstâncias, que nós somos certos, os outros são errados. Então, muitas vezes, nós somos petulantes diante da vida e queremos impor o nosso ponto de vista, a nossa maneira de ser. E isso o que gera? Gera uma discordância muito grande, gera os conflitos humanos, dentro do próprio lar, dentro da sociedade, né? E que dirá em termos maiores, em termos de religiões, em termos de ideologias políticas, todos nós estamos vendo aí, né? Estão se digladiando, estão se matando na internet, por questões políticas, aproveitando uma pandemia, estão se matando, né? A baixaria é tão grande, infelizmente, a que nível o ser humano chega, a que nível? Então tudo isso
nos traz uma ansiedade muito grande. É lógico, todos nós lutamos, batalhamos com a vida, trabalhamos. Nós temos a nossa família para cuidar, filhos para educar. Nós temos que colocar comida nas nossas mesas, pagar as nossas contas. Então, quem é que não fica ansioso diante disso? Quem é? Vamos levar ao pé da letra o que Jesus falou? Vamos cruzar o braço e não andeis preocupado pelo dia de amanhã? Não podemos levar isso no pé da letra. Não é? Então, a ansiedade, ela tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Então, vamos ver isso. Então, quando a gente aguarda, por exemplo, uma notícia, uma presença, não é? Um resultado, uma conclusão, uma resposta, é compreensível que a gente tenha uma atitude equilibrada de expectativa. É lógico, você tem uma ansiedade. Você presta um vestibular, né? Você fica ansioso para saber o resultado. Será que você passou ou não passou? Não é? Você vai fazer um exame bioquímico, você fica ansioso. Não é? Você tem vontade de pegar aquele exame. Graças a Deus não deu nada no meu exame. Eu estava com medo. Você tem uma ansiedade. Você vai ao médico, você fica com medo. O que o médico vai dizer, o que você tem? A gente tem essas ansiedades que são perfeitamente naturais. Não é? Agora, quando essa ansiedade extrapola para distúrbios respiratórios, não é? Você fica suando, suor frio, não é? Te dá perturbação gástrica, não é? Você tem insônia, não dorme de noite, perde a noite de sono. Esse clima de ansiedade, ele vai se tornando patológico. A gente vai ficando muito doente com isso aí. Não é? Isso vai acabar se somatizando fisicamente, que são doenças emocionais, psíquicas, que vão somatizar, quer dizer, vai se transferir para um órgão de choque no corpo físico. Grande parte das nossas doenças são doenças psicossomáticas, que têm origem na nossa psique, no nosso mundo mental, emocional, que quando está desequilibrado, né, quando nós vivemos isso cotidianamente, essa ansiedade, esse medo, essa correria, isso acaba se somatizando, quer dizer, complicando o nosso corpo físico, trazendo doença, desarmonia e desequilíbrio para o nosso corpo físico. Aí então nós vamos procurar um psiquiatra, um psicólogo. Um psiquiatra principalmente vai nos dopar, vai nos encher de remédio e tal, né? Para dar uma calmadinha nos resultados, mas não vai buscar a gênese, a origem do problema, que é o nosso desequilíbrio mental, a desarmonia emocional, a nossa falta de paciência, a nossa falta de calma dentro de si, não é? Então, tem até uma lição, estava conversando com o professor Roberto ontem nos nossos estudos, a respeito disso. Emmanuel tem muitas lições maravilhosas, as lições do Espírito Emmanuel. Tem uma das lições que tem o título, Vivamos Calmamente. Eu olho assim e falo, Emmanuel, isso é um ideal a ser atingido. Como eu gostaria de viver calmamente. Como eu gosto de silêncio, de paz, de fazer as coisas devagarinho, com ordem, com disciplina. Como eu gosto disso. Mas nem sempre é possível. Nem sempre. A gente vive uma correria. Né? Por exemplo, eu estive ansioso de ontem para hoje. Eu estive ansioso, porque eu tinha que expor esse tema. E eu dizia para o professor, como que eu vou fazer? O que eu vou falar? Da onde que eu vou tirar as coisas para falar? Eu falei, então eu tenho que fazer essa palestra para mim mesmo. Eu tenho que fazer ela para mim mesmo, porque daí eu sinto na minha pele, no meu íntimo, aquilo que eu sinto. Então quem não anda ansioso? Não é? Você sabe que amanhã você tem conta para pagar, você tem cheque para cair no banco, você tem tudo, você tem a família para cuidar. E aí a gente sente a tremenda responsabilidade de vir aqui na frente e expor esse tema. Fala, não, mas eu tenho que ir lá, eu tenho que enfrentar isso, porque é para mim mesmo em primeiro lugar. Eu tenho que desenvolver a paz, a calma, não é? Eu já falei aqui várias vezes, tem ali na mesinha ali, esse decálogo da serenidade, né, que foi escrito pelo Papa João XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli
Eu já falei aqui várias vezes, tem ali. Eu falei para o Roberto, isso aqui ó, é um mantra para mim. Eu tenho que ler isso aqui todos os dias da minha vida, eu tenho que ler isso aqui. Né? E o primeiro item diz o seguinte: procurarei viver pensando apenas no dia de hoje, exclusivamente nesse dia, sem querer resolver todos os problemas da minha vida de uma só vez. Esse é o primeiro item, mas são 10 itens, é um decálogo importante. Então, a gente tem que fazer o possível, né? Para a gente ter confiança na lei do universo. A lei do universo, ela é, como se diz a palavra, equânime. Ela é igual para todos, ela é disponível para todos. E aquilo que em linguagem religiosa a gente chama de providência divina. Providência divina, o que é? Nada mais é do que a lei natural que rege os universos, rege a nossa vida íntima. Não é? E nós, como consciências humanas, aquilo que nós damos o nome de espírito, a gente chama de espírito. O que é o espírito? Senão o eu consciência. A consciência de mim mesmo, eu sou. Independentemente do meu corpo físico, eu sou. Então, esse eu sou está em aberto diante da lei do universo. E a lei do universo, reciprocamente, está perfeitamente ciente de tudo aquilo que se passa no íntimo da minha consciência individual. Então, quando o apóstolo Paulo dizia, né, já não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim, eu estou no Pai, o Pai está em mim, o que Paulo queria dizer com isso? Que você está imerso na lei do universo. E a lei do universo está presente na nossa consciência. Essa presença divina em nossa consciência, que é o Cristo interno que todos nós temos. Todos nós temos um Cristo dentro de si. Esse Cristo universal, a presença divina em nós, que precisa ser trabalhada. Precisa ser trabalhada, não é? Para que seja desenvolvido. É o reino de Deus que nós falamos outro dia aqui, da semente divina que está plantada na nossa consciência. E o Espiritismo nos diz que a lei do universo está inscrita em nossas consciências. Portanto, fica bem claro que depende de uma atitude íntima de cada um de nós. Não é? Nos melhorarmos, progredirmos, adquirirmos confiança na lei, não é? Amainarmos um pouco mais as nossas ansiedades. Teremos ansiedades sim, mas que elas sejam, como diz aqui, de uma forma natural, de uma forma equilibrada. Até um certo ponto você tem uma certa ansiedade, sim, é natural, mas que isso não seja patológico, que não seja doentio, que não nos leve aos desequilíbrios emocionais e que fatalmente vão se transferir para os desequilíbrios do corpo físico. Então fica assim essa reflexão para que nós tentemos buscar esse equilíbrio. Buscarmos a confiança, né? Quando nós chamamos Deus, né? Kardec pergunta na questão número 1 do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é essa lei universal, essa consciência do universo que está ciente das nossas necessidades, e nós temos que trabalhar no sentido de termos o mérito e a capacidade de interagirmos com essa disponibilidade. Então, que esta lição, que ficou bastante importante para a minha própria pessoa, mas que todos nós possamos refletir com ela para a nossa melhoria, não? Que nós estejamos em paz, em harmonia.